Os dois primeiros capítulos de Gênesis fornecem a descrição bíblica no que diz respeito à criação do homem. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, tá? Esses dois capítulos vão falar tudo que nós temos de informação bíblica a respeito da criação do ser humano, tanto do homem quanto da mulher e tudo que envolve a criação deles dois ali e o ambiente que eles estão. A primeira narrativa que é encontrada em Gênesis 1, 26 e 27 é de natureza mais geral, enquanto a segunda narrativa, que é encontrada no capítulo 2, de 4 a 25, fornece mais detalhes. Então, assim, tem duas narrativas da criação do homem. Uma, logo no capítulo 1, verso 26 e 27. Depois parece que talvez ou Moisés tinha informações vindas de fonte diferente, ou então ele narrou primeiro de uma forma mais rápida, porque o tema ali no capítulo 1 está falando da criação do universo e dos planetas e do planeta Terra. Então ele falou do ser humano de uma forma mais rápida e depois lá no capítulo 2 ele falou com mais detalhes. Ou porque ele estava com duas fontes de informação. Então, ele meio que juntou, uma hora ali ele falou bem rapidinho do homem, depois ele falou com mais detalhes. Então, a segunda vez que ele menciona isso é lá no capítulo 2, do verso 4 até o 25, e aí ele dá mais detalhes sobre a criação do homem, com alguns detalhes a mais. O fato é que Deus é o Criador do homem, e foi ele, num ato especial, que fez o homem, em conjunto com os demais elementos constituintes da criação. Porém, o homem é a coroa, o dominador, e assim foi destinado pelo Criador. Segundo o relato da Bíblia, ao criá-lo, Deus usou uma linguagem especial para mencionar a esse ato da criação. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Então, assim, queridos, foi Deus quem criou o homem, tá? E Deus o colocou como uma coroa. Deus já havia criado tudo: o planeta, o sistema solar, o sol, a lua, os animais, as aves, os peixes. Ele já tinha criado tudo. No sexto dia, ele veio a criar o ser humano. A última criação de Deus foi o ser humano como uma coroa, ou seja, para governar toda a criação, para governar tudo aquilo que Deus havia criado, todas as maravilhas, o planeta e tudo mais que ele criou o homem para governar tudo. Ou seja, já estava tudo pronto quando Deus criou esse homem e colocou ele para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia feito. E ele usou essa expressão, né? Olha, façamos o homem à nossa imagem, tá? Não vamos entrar aqui no mérito do façamos, tá? Porque isso é um outro tema. Vamos ficar aqui com a questão do homem em si. Então, a Bíblia afirma que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, Gênesis 1, 26. Lá registra as palavras de Deus. O que é que Deus diz lá? Façamos o homem. Quando Deus diz façamos o homem, na verdade ele diz façamos Adam, que significa humanidade, tá? Adão, queridos, não é um nome próprio. Adão não é um nome próprio. Adam significa humanidade. E ele diz: façamos Adam a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em outros textos bíblicos, demonstra com clareza que os seres humanos, embora descendentes de Adão e Eva, ou seja, todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, depois do pecado, eles, mesmo não tendo sido criados diretamente por Deus, como foi Adão e como foi Eva, eles também continuam sendo chamados de a imagem de Deus. Vamos ler? Gênesis 9:6. Gênesis 9:6 diz: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa.
porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, ele está falando aqui de um momento depois da criação, tá vendo? Qual é a outra passagem que nós temos? 1 Coríntios 11, 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher, glória do homem. Então ele fala que o homem aqui é imagem e glória de Deus. E por último, Tiago 3,9, que está falando da língua, tá? Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas. Ele está falando aqui, ó, as pessoas são criadas à semelhança de Deus. Tiago 3,9. Então, assim, queridos, mesmo depois da queda, o ser humano continua a levar essa identidade de ser a imagem de Deus, ou pelo menos deveria, e conter essa identidade de ser a imagem e a semelhança do próprio Deus. Aqui, quando nós lemos Gênesis 1:26, nós vamos ver uma característica que Deus usou para se referir a essa criação. Quer ver? Eu coloquei também aqui o texto hebraico, a transliteração e a tradução, tá? Aqui, ó, o versículo está inteiro, Gênesis 1:26, da direita para a esquerda. Você consegue até ler comigo aqui embaixo, ó. Vaiomer Elohim Naase Adam Betselemenu Kidemuteno. Só até aqui. Isso aqui foi o que Deus disse. Vaiomer Elohim Naase Adam Betselemenu Kidemuteno. Então, e disse Deus, façamos o homem, Adam. A nossa imagem é Betselemenu e conforme a nossa semelhança, Kidemuteno. Essas duas palavras aqui é o que a gente vai analisar agora aqui, que está dizendo que foram as palavras que Deus usou para se referir a essa imagem e semelhança. Esses aqui são dois termos hebraicos, tá? Que aparecem 16, pelo menos, Tselem, que é a raiz, Bet-Selemen, Kidemuteno. Então, o Tselem, que é a raiz desta palavra Bet-Selemeno, é empregado 16 vezes no Antigo Testamento e se refere a uma imagem. E Demut, que é a raiz de Kidemuteno, Demut é empregado 26 vezes e se refere à semelhança, tá? Então aqui, ó, eu vou falar com vocês aqui dessas duas palavras, tá? Bet-Selemeno, Kidemuteno. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Bet-Selemeno é a nossa imagem. Se nós separarmos essa palavra aqui, nós já vimos, né, que a raiz dessa palavra é Tselem. E aí ela tem a mesma palavra antes dela aqui, Bet, e tem no final Eno. Então, são três palavras que formam essa expressão que Deus usou aqui. Bet, Tselem e Enu. São essas três palavras que formam essa expressão. Beit é casa. Beit fala de casa, fala de lugar para viver e habitar. Olha lá no Salmo 132, verso 3. Vamos ler o que ele diz lá. A mesma palavra Beit, tá? Salmo 132, verso 3. Não entrarei na tenda em que moro, mas me deitarei no leito em que repouso. Olha aqui, ele está falando de uma tenda onde ele mora. Tá? É essa palavra Beit. Não me deitarei na tenda onde eu moro. Fala de um lugar para viver e ela é usada para se referir a essa tenda. Ela está ligada à tenda. Tenda onde moro. Lugar onde ele mora. Então, Beit fala de casa mesmo, fala de esse lugar de habitação. Além de Deus estar dizendo assim que ele nos faria a imagem dele, dentro disso ele está dizendo que nós seríamos a imagem dele porque ele iria habitar em nós. E aí vem a raiz da palavra, que é Tselem. Essa aqui é a principal, porque ela significa imagem e também ela é uma palavra que significa abrigar da luz. Uma aparição, uma
ilusão, uma semelhança, é uma figura representativa, ou seja, quando Deus fala assim, nossa imagem, nós seríamos o lugar de habitação dele, seríamos também um lugar para abrigar a luz divina, a luz de Deus, seríamos a semelhança dele no quesito de que ele fala de uma figura representativa. O que é uma figura representativa? Deveria ser assim, a mesma coisa de olhar para o ser humano, seria a mesma coisa de ver, talvez não, seria isso mesmo, de ver a Deus. Ao olhar para o ser humano, seria o mesmo que ver a Deus, talvez numa representação menor. Tá? Por isso que tem até alguns estudiosos que falam assim que o ser humano foi feito como pequenos deuses. Mas não no sentido de ser divino, mas nesse sentido de ser uma representação do que é divino. Então, por isso que ele diz assim, a nossa imagem, mas na verdade aqui ele não está falando de aparência. Ele não está falando da imagem física. Ele não está falando disso. Ele está falando dessas características aqui, que seríamos um lugar da habitação dele, onde iríamos nos transformar nesta representação do próprio Deus. E a última palavrinha aqui é somente o plural, tá? Que significa nosso ou nossa. Bet selemeno. São essas três palavras que foi traduzida na nossa Bíblia por nossa imagem. Tá? E aí vem a outra, kidemuteno, kidemute ou demute, aparece outras 26 vezes e foi traduzida na nossa Bíblia como a nossa semelhança. Quando ele fala kid, essa palavra significa refletir algo. Demute fala de ser semelhança, ser um modelo, fala de ser uma forma. É uma simile mediante a comparação de coisas diferentes. E também tem uma relação com o sangue. Quando nós falamos que demute, isso fala de ser gerado na mesma essência de Deus. É você ser gerado na mesma essência, você refletir a mesma essência de Deus. Mais uma vez, ele não está falando ainda de aparências, ele nem fala de aparência física, ele não fala disso. Ele fala de ter essa imagem, mas é a imagem na essência. A imagem, talvez, no seu caráter, nas características de Deus. Fala de ser gerado de Deus. É como uma mãe que gera um filho. Depois você consegue perceber a essência da mãe no filho. Quando uma mãe ela tem um filho, depois que esse filho se desenvolve, você consegue perceber. Você percebe a aparência física, né? Você percebe. Mas você percebe também, às vezes, o mesmo temperamento. Você percebe os trejeitos, a forma de se expressar talvez é a mesma também. Então, ele fala disso. Demut fala de ser gerado da mesma essência de Deus. É como um bebê que nasce e traz essas características da sua própria mãe. Então, ele fala disso, refletir esta semelhança com Deus. Aí você usa aquela expressão assim, ó, tal pai ou tal mãe, tal filho, não é? Para dizer que eles têm um comportamento parecido. Isso, quando esse ditado que a gente usa, não é para falar de aparência. Geralmente é para falar de comportamentos, de caráter, características, tal pai, tal filho. É isso que ele está falando aqui. Imagem e semelhança, tá? A imagem de Deus está relacionada ao homem num sentido moral, não é físico, intelectual, espiritual. Essa é a semelhança que Deus passou para nós quando ele disse imagem e semelhança. A imagem de Deus, ela está presente nos relatos bíblicos, tanto antes como depois da queda, nessas passagens que nós lemos aqui, ó. 1 Coríntios 11, 7, Tiago 3, 9, né? E Gênesis 9, 6, por exemplo. O que pode gerar, por parte das pessoas, dúvida com respeito
ao que se refere esta afirmação, achando que muitas vezes Deus está falando de aparência física, mas não está falando de aparência física, tá? Esse termo imagem e semelhança, ele não é um consenso, tá? No meio teológico. Alguns até acham que é aparência física. Mas quando nós analisamos as palavras no original bíblico, no hebraico, nós vemos pelo significado dessas palavras que tende a nos mostrar que Deus não está falando de aparência física. Até porque Deus é espírito. Deus é espírito, tá? E ele fala mais aqui, ó. Quando a humanidade recebe poder para subjugar a terra, ou seja, controlar a terra através do conhecimento, saber aproveitar o que a terra tem para oferecer e governar ela, e governar as demais criaturas, é também uma expressão de ser imagem e semelhança de Deus. A posição que Deus colocou o ser humano expressava uma semelhança, era um espelho de Deus governando. Da mesma forma que Deus governa sobre toda a criação, Deus colocou o homem para governar sobre uma parte da criação de Deus, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo o que existe aqui na terra. Então, nesse ponto de vista, também o homem seria esta imagem e semelhança. No Novo Testamento, quando vai falar sobre imagem e semelhança, as palavras no grego, elas são um pouquinho diferentes. O Novo Testamento emprega as palavras eikon, lá em 1 Coríntios 11:7, e hemoioses, em Tiago 3:9. Nós já lemos essas duas passagens aqui. Ele está falando que esse homem, mesmo depois que pecou, mesmo depois da queda, continua expressando a imagem de Deus e a sua semelhança. Eikon, que é imagem, significa imagem, semelhança, forma ou aparência, em toda a gama de uso. E homoiose significa semelhança, correspondência, aparência e semelhante. As duas palavras ela têm significados bem parecidos, tá? Mas os termos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, parecem ter um sentido bem amplo e eles podem até, aparentemente, ser invertidos de posição. Devemos olhar para além do estudo da letra, a fim de determinar a natureza da imagem de Deus. Para a gente conseguir compreender a imagem e a semelhança de Deus, precisamos ir além da letra. Precisamos ver como é que Deus dotou esse homem desta capacidade. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Salmos que Deus criou o homem e colocou ele, né, como essa coroa da criação e o cobriu de luz, o cobriu de glória. Então, na criação do homem, talvez o ser humano não era da forma que nós vemos hoje, nessa carne que está se deteriorando. O homem foi feito para viver eternamente. Ele comeria do fruto da árvore da vida e ia viver eternamente. Esse era o propósito. Mas como Deus retirou a árvore depois do pecado e expulsou o homem do jardim, então agora o homem passou a se deteriorar. Talvez antes do pecado, o homem tinha capacidades que hoje não existem mais no ser humano. Tanto na sua mente, na sua psique, quanto espiritualmente falando. Hoje, nós vivemos uma experiência sobrenatural, a nossa carne, ela treme. Nós caímos, ficamos sem força, ficamos desfalecidos, não é? Quando você tem uma experiência sobrenatural, geralmente você fica sem reação, sem conseguir se mexer. Seja com anjos, seja com demônios. Pelo menos no início, o seu corpo reage dessa forma. Por quê? Porque hoje nós estamos encapsulados nessa, vamos dizer assim, nesse esqueleto físico aqui, que perdeu toda a glória que Deus colocou sobre ele enquanto estava no jardim. Então, diante de Deus, tem várias passagens na Bíblia, né? Por exemplo, quando a gente vê o anjo aparecendo para Daniel, e aí a Bíblia fala assim que ele caiu sem forças. O anjo foi lá e pegou e ajudou ele a se levantar. Porque nós não aguentamos mais esse contato com o que é sobrenatural. Mas lá no jardim, no Éden,
Deus vinha, conversava com Adão todos os dias. Então, a capacidade que Adão tinha de conviver nesse âmbito sobrenatural era muito maior. Por quê? Provavelmente ele também tinha essas características. É só conjecturas, tá, queridos? A gente só pode tentar imaginar como poderia ser. Não somente Adão em si, mas toda a criação. No caso de Moisés, ele só experimentava aquilo porque ele estava lá na glória de Deus lá. Ele ficava 40 dias lá. Só um pouquinho que ele ficava, 40 dias na presença de Deus, ele descia e a face dele brilhava. Imagina Adão, antes do pecado. Talvez ele pudesse voar, se teletransportar, fazer coisas sobrenaturais. Então, quando o homem pecou, se instalou nele o quê? A morte. E aí deteriorou e apagou. Aquela luz que fala em Salmos que ele cobriu o homem, se apagou, se fechou. Toda a natureza também talvez se apagou, talvez tudo tivesse sido coberto por esta glória de Deus e tudo isso sumiu por conta do pecado que entrou no mundo. E aí o ser humano passou a se deteriorar, tendo que continuar expressando Eikon e Emoioses, a imagem e a semelhança de Deus agora num segundo momento, através do seu esforço de buscar a presença, de buscar a glória de Deus, de estar 40 dias com ele lá no monte, para conseguir um pouquinho de brilho, que quando ele descia, o brilho ia se apagando. Então, hoje a glória que Deus coloca sobre o ser humano, nessa questão, né, de comparativa com a imagem e a semelhança que o homem era quando foi criado, ela é bem irrisória, bem menor e é bem passageira. O homem precisa estar sempre se renovando, se reabastecendo, porque hoje em dia o que está permanente na nossa carne não é mais a luz e a glória de Deus, é sim a semente do pecado. Então a carne já está corrompida e somente quando Jesus voltar, que a Bíblia fala, aí sim nós seremos transformados e o nosso corpo glorificado vai subir. Aí nós vamos ser restaurados na situação que era o homem antes do pecado lá no Éden. Então, a constituição do homem, queridos, além dessa imagem e semelhança, fala que também o homem tinha talvez essa capacidade, muito além do que nós vemos hoje. Porque ele era coberto pela glória de Deus e não se sabe tudo que talvez o homem era capaz de fazer. Né? Não se sabe. Os estudiosos, hoje cientistas, dizem que o homem tem uma capacidade cerebral bem maior do que é utilizada. Então, talvez isso também seja uma consequência do pecado. É como se o cérebro humano fosse um computador, um supercomputador, só esperando o pendrive descarregar o super programa nele, para ele conseguir funcionar em 100%. E esse super software celestial só vai vir depois que Jesus glorificar o ser humano de novo. Não vai vir antes. Hoje em dia nós estamos limitados. Amém? Só nesses 10% aí de capacidade aí. Imagina, você compra aí um supercomputador aí de 10 mil reais para usar 10% da capacidade dele. Aí o seu vendedor fala assim, ó, você está com um bloqueio aí, você só pode usar 10% da capacidade desse computador. Aí você vai assistir um vídeo no YouTube e o vídeo fica travando. É o ser humano hoje. Ele é uma super máquina, mas ele está com um bloqueio nele. Está contaminado, pegou um vírus. Pegou um vírus que impediu ele de desenvolver a capacidade total. É como está a situação do homem. Então vamos orar para que Deus nos liberte e nos restaure em nome de Jesus.